Fala aí pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem aí. Espero que vocês estejam se doando, se dedicando e tenho certeza que vocês estão fazendo isso. E além de se dedicar, né, e estar se doando, eu tenho certeza que vocês estão anotando as dúvidas de vocês para poder mandar aqui pra gente e sanar as dúvidas, que é o mais importante aí, que você não fique com dúvida nenhuma, que você esteja preparadíssimo, né, para o concurso que vocês desejam aí, beleza? Bom, hoje a gente vai falar de um tema que também é um tema muito recorrente em prova, tá? É um tema que aparece com muita frequência, que a gente vai falar hoje é de progressão aritmética, beleza? Então, só que antes de a gente falar de progressão aritmética, a gente vai falar um pouquinho sobre sequência numérica, né? Pouca coisa, mas o tema principal da aula de hoje é falar sobre progressão aritmética, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Pegue sua garrafinha de água gelada, coloque aí do seu lado. Aconchegue-se de maneira confortável na sua cadeira de estudos aí, mas não tão confortável que eu não possa dormir, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje, né? Chega de papo, né? Então, nosso tema de hoje aí é a progressão aritmética, beleza? Só que a gente vai falar um pouquinho antes sobre sequência numérica, tá? Então, ó, sequência numérica, a palavra sequência dá a ideia sempre de ordem, tá? Algo ordenado. Dá a ideia de posicionamento aí, de ordenação, tá? Então, uma sequência numérica pode ser definida como uma função dos números naturais menos o zero em reais, né? Então, aqui está uma função definida. O que ele quer dizer com isso, tá? Imagina o seguinte, ó. Vou aproveitar esse exemplo aqui. Aliás, vou botar aqui a definição, como se fosse assim, ó. Tem vários números aqui em sequência ordenados, tá? E cada número desse aqui, ele chamou de A, tá? E aí, o que acontece? Como eu estou tratando de sequência, cada númerozinho desse daqui, ó, ele está ocupando uma posição. Então, por exemplo, esse cara aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, quarto e aí por diante, beleza? Essa posição, ela vai ser representada aqui embaixo, ó, A1, A2, A3, A4. Por isso que ele fala que é o natural menos o zero, porque eu não tenho posição zero, tá? Eu não tenho o cara que é o posição zero. E posição só pode ser número natural, né? Não existe posição raiz de 2, não existe posição menos meio, beleza? Então só pode ser número natural. Então quando eu falo de sequência numérica, eu estou falando de algo ordenado, né? Onde cada um ocupa uma determinada posição, tá? Beleza. Aí a sequência ela pode ser finita, né? É algo que tem fim, e infinita, né? Que não tem fim. Então aqui, ó, finita vai até um termo qualquer, e infinito isso aqui vai embora. Detalhe importante, tá? Geralmente a gente representa um termo qualquer, né? Um cara lá da frente por AN, tá? Esse N aqui, ó, ele indica a posição que o termo ocupa, tá? Então ele é o enésimo termo, é um termo lá da frente que a gente desconhece qual é essa posição, tá? Então aqui eu coloquei dois exemplos, ó, de sequência finita, ó, acabou no 12, e aqui infinita, a reticências vai embora, significa que tem vários termos aí para frente. Tá beleza? Tá. Com isso, né, em mente, né, que é uma sequência de números, é uma sequência onde, né, eu tenho números ordenados. E para a gente, para o nosso objeto de estudo, só vai interessar as sequências que eu consigo ter uma fórmula para isso, tá? E nesse caso, a gente vai entrar aqui, ó, nas leis de formação, beleza? Então eu tenho, né, 3 leis de formação. A primeira é chamada de recorrência. Ó, na recorrência, vai acontecer 2 regras, ó. Uma que define o primeiro termo. Quando eu coloco aqui define o primeiro termo, não necessariamente é o primeiro termo, tá? Define um termo, vou botar assim. Beleza? E eu tenho uma outra forma para definir os demais. Pode ser antecessor ou sucessor, tá? Bom, essa definição aqui não está muito legal. Quero que vocês entendam a prática aqui.
Tá beleza? Então vamos lá. Ele coloca que é a partir do antecessor, mas também pode ser um cara para frente. Mas enfim, vamos lá. Então escrever a sequência definida por... Ele me deu o primeiro e me deu uma fórmula. Ó, repare que a fórmula aqui que ele me deu... Tá? Esse n igual a 5, a gente vai trocar aqui. Vai colocar os 5 primeiros. Senão ele vai parecer que o n só vale 5, tá? Bom, então o que acontece aqui, né? Então, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, um termo de uma posição qualquer é o seu antecessor mais 3. Ó. Se aqui é n e aqui é n menos 1, esse cara aqui é o antecessor, né? É uma unidade a menos. Tranquilo? Então ele me deu o primeiro. Se eu quero saber quem é o segundo, eu vou trocar o n por 2, ó, que é o segundo termo. Então, onde tem n, eu vou trocar por 2. Ó. Tá? Então, repare que na recorrência, eu sempre vou ter dois termos, um dependendo do outro. Ó. Um sucessor e um antecessor. Tá? Pode ser o contrário, o sucessor aparecer aqui e o antecessor aparecer aqui. Tá? Beleza. Bom, então, ó, o segundo é igual ao primeiro mais 3. Só que o primeiro, ele vale 5, né? Então, 5 mais 3, isso dá 8. Então, eu consegui encontrar o segundo. Isso é para n igual a 2, né? Beleza? Então, tá. Nesse caso aqui, o n só pode ser de 2 em diante. Se o n for 1, vai dar 0 aqui. Tá? Então, beleza. Aí, se eu quiser saber o terceiro, né? Para n igual a 3. Então, no lugar do n, a gente vai trocar por 3. Ó. Então, 3 é igual a 3 menos 1 mais 3. O terceiro é o que a gente quer descobrir. Segundo mais 3. Só que o segundo vale 8. Então, 8 mais 3 é igual a 11. E se a gente quiser continuar, né? Achar o quarto e achar o quinto, trocando o n por 4, o antecessor é o terceiro. Então, é 11. Então, 11 mais 3, 14. Se eu quiser descobrir o quinto, é o n valendo 5. O antecessor é 14. 14 mais 3, 17. Beleza? Então, aqui eu descobri os 5 primeiros termos da sequência, ó, numérica. 1, 4. 1, 4, nada, né? Nada a ver. 5, 8, 11, 14 e 17. Beleza? Acho que ficou meio espremido aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para cima. 5, 8, 11, 14, 17. Beleza? Então, achei os 5 primeiros aí, tá? Então, eu preciso de um cara que venha antes e um cara que vem depois, né? Sempre eu preciso de 2 termos. Quando eu falo de termo geral, aqui eu só dependo da posição. Ele generaliza dependendo apenas, ó, da sua posição. Ó, um termo qualquer depende apenas do n. Ó. Depende apenas da posição dele. Então, se eu quiser os 5 primeiros, eu não tenho necessidade de descobrir o primeiro para depois descobrir o segundo, para depois descobrir o terceiro, o quarto e assim por diante. Então, eu posso descobrir o quinto sem saber quem é o primeiro. Ó. Então, quinto termo, n vale 5. 2 vezes 5 mais 1. Então, 10 mais 1. Então, o quinto termo vale 11. Aí eu posso descobrir o terceiro sem saber o quarto, sem saber o primeiro. Ó. Só trocar o n por 3. Então, só depende da posição, termo geral. 6 mais 1. Então, isso aqui dá 7. Ó, vou descobrir o primeiro. 2 vezes 1 mais 1. 2 mais 1, 3. Ó, vou descobrir o segundo. 2 vezes 2 mais 1.
Então, 4 mais 1, o segundo é 5. Aí eu quero descobrir aqui o quarto. Tem espaço. 2 vezes 4 mais 1, 8, 9. Então, achei o quarto. Ó. Então, achei todos os termos. E reparem que eu não dependi de ninguém que venha antes e de ninguém que vem depois, tá? Então, minha sequência é 3... Cadê o segundo? 5, 7, 9, 11. Então, achei os 5 primeiros aí. Beleza? E a gente também pode ter uma formação pela propriedade dos termos. Os termos eles têm uma determinada propriedade, né? Então, um exemplo, os 5 primeiros números primos positivos. Então, tem que ser número primo. Essa é a propriedade, primo positivo. Então, os 5 primeiros seriam o 2, né? Que é primo, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, esses aqui são os 5 primeiros números primos positivos. Então, manter a sequência aí pela propriedade que foi dada. Show de bola? Bom, então, superada essa primeira parte aí, né? Que é a parte, né, de sequência numérica, de introdução, que é uma sequência, tem que ser algo ordenado. A gente vai falar agora sobre progressão aritmética, né? Então, progressão aritmética, ela é uma sequência de números, é uma sequência numérica. Então, tem ordenação, tem posição, né, tem quantidade, enfim, tem tudo que a gente falou relacionado à sequência numérica de regra geral, tá? Então, a progressão aritmética, ela é uma sequência numérica que tem uma determinada propriedade, né? Tem uma determinada regra para isso. E a regra para isso está aqui, ó. É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor somado ao número fixo, que é chamada de razão. Tá? O que é isso daqui? O que ele está dizendo para mim? Ó? Aqui está o primeiro e aqui está o segundo. Né? Então, daqui para cá, eu somei 2. Então, ao fazer essa primeira soma, né, do primeiro para o segundo, isso aqui vai acontecer para todos os termos que eu for encontrar na frente. Mais 2, mais 2. Então, se eu estiver efetuando a mesma soma, essa sequência de números vira uma progressão aritmética, né? E esse cara, que é o número que eu estou somando sempre, ele é chamado de razão. É isso que está escrito ali na definição, beleza? Então, a razão aqui é 2. Se a gente for reparar, está diminuindo 1, né? Ah, professor, mas aí fala que é soma. Diminuir 1 é a mesma coisa que somar menos 1, né? Então, a razão é menos 1. E para cá, né? Não está alterando nada. A razão é 0, beleza? Tranquilo? Bom, eu não sei se eu coloquei aqui. Isso, coloquei sim. Então, numa PA, né? Se a razão for positiva, quer dizer que ela é crescente. Repare que a razão aqui é 2 e os números vão aumentando. Se a razão for negativa, repare que os valores vão diminuindo. Então, se a razão é negativa, a PA ela é decrescente. E se os valores não alteram, quer dizer que a razão é nula. Então, ela é uma PA constante. Isso tudo está aqui. Ó. Razão negativa, decrescente. Razão nula, constante. Ok? Beleza. E aí, né, a gente vai agora chegar numa das principais partes da aula aí, que é a fórmula geral de uma PA, tá? Então, a fórmula geral da PA diz o seguinte, ó, o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Deixa eu mostrar mais ou menos aqui, tá? Qual é a lógica dessa fórmula, tá? Qual é a ideia disso daqui, beleza? Tá? A gente vai entender mais ou menos a lógica disso, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Aqui está o A1, o A2, A3, A4. E a gente vai andar até uma posição N qualquer, beleza? Bom, então repara o seguinte, ó. Que daqui para cá, eu somei R, beleza? Então, eu posso dizer que o A2 é o A1 mais R. Aí daqui para cá, ó, mais R de novo. Então, quando eu saio do A1 e chego no A3,
posso dizer que o A3 é o A1 mais 2R. O A4 ó, é um R mais um R. Então, é o A1 mais 3R. Tá? Então, a gente vai andar com isso e vai generalizar. Ó. Então, quando estiver lá no enésimo termo, ele vai ser o A1. Ó. Reparem que na frente do R, ó, quando a posição é 2, esse cara aqui é 1. Quando a posição é 3, esse cara aqui é 2. Ó. Quando a posição é 4, esse cara aqui é 3. Então, a formulinha na frente do R é a posição menos uma unidade. Então, aqui você chegou na fórmula da PA, beleza? Então, essa é a lógica aí da fórmula, tá? Então, o AN é o termo de ordem N, é o cara lá da frente, né? Que eu quero descobrir. O R é a razão, a gente já viu isso. O A1 é o primeiro termo da PA. Só um detalhe importante, ó, que aqui faltou. O N, ele pode indicar quantidade de termos da PA. O N é a quantidade de termos, né? Se você pegar o último termo da PA finita, ou ele pode indicar meramente a posição do termo somente, né? Tá? Então, mesmo sendo a PA finita, eu tenho uma PA finita de 15 termos. Aí eu falo, eu quero o nono, então meu N vale 9, tá? Então, é a posição ou a quantidade, vai depender apenas do problema, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, um exemplo. Calcular, né, o 17º termo da PA, onde o primeiro termo é 3 e a razão é 5. Então, ó, o primeiro termo é 3, a razão é 5. Ele quer o 17º. Se ele quer o 17º, ele está na posição 17. Então, o N vale 17. Ou seja, eu quero o 17º termo. Tranquilo? Então, vamos utilizar a nossa fórmula aí gloriosa, né? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, no lugar do N, a gente vai trocar por 17. Então, 17º é igual o primeiro, que é 3, 17 menos 1, e a razão que é 5. Show? Então, o 17º é igual a 3, 17 menos 1, 16, vezes 5. Primeiro, a gente faz a multiplicação na expressão numérica, né? Então, vamos efetuar aqui a multiplicação. 5 vezes 16 vai dar 80. 80 mais 3, 83. Então, o 17º termo dessa minha PA é 83. Beleza? Então, um exemplozinho aí da gente utilizando aí meramente a fórmula, tá? Ó, mais um exemplo para a gente utilizar a fórmula aí, ó. O primeiro termo é menos 8, o 20º é 30. Ele quer a razão. Então, o primeiro é menos 8. O 20º é 30. Ele quer a razão. Então, vamos lá. Ó. AN é igual a 1, N menos 1 vezes R. Como o 20º é 30, a gente vai, né, como ele me deu o 20º, então a gente vai olhar para ele como se fosse o último termo, tá? Então, N valendo 20. Então, o 20º é igual o primeiro, que é menos 8, mais 20 menos 1, né, que é a posição do 20º, 20, vezes a razão que eu não tenho, tá? Só que o 20º, ele vale 30. Né? Então, isso aqui tudo é o 20º, então ele vale 30. Menos 8, 20 menos 1, 19. Então, 19R. Está subtraindo, vai somando, né? Então, 19R é igual a 38. O 19 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. 38 dividido por 19, isso aqui vale 2, né?
Então, descobri a razão vale 2. Tranquilo? Beleza? Maravilha, né? Então, vamos lá. Continuando, então. Beleza, aqui tem um detalhe, né? Qual é o detalhe aqui? Muitos exercícios, mas assim, muitos mesmo, para vocês que vão fazer prova aí, não vai ser o suficiente saber a fórmula do termo geral, beleza? Só a fórmula do termo geral não vai resolver a sua vida, tá? E aí vocês vão ter que carregar isso daqui para vocês, beleza? Então, algumas notações especiais aí que são as seguintes, tá? Se ele falar uma PA com 3 termos e não der nada, vocês vão utilizar isso daqui, ó. Tá? Como assim, professor? É como se tivesse assim, ó. Uma PA de 3 termos, qualquer, genérica. Então, eu vou fazer tudo em função do A2. Se eu ando para frente, eu somo a razão. Então, se para frente soma, para trás diminui, né? Então, o primeiro é o segundo menos a razão. Só que pela fórmula ele chamou o A2 de x, tá? Então é a mesma coisa, né? Se o A2 é x, para frente é A2 mais R, para trás é A2 menos R, ok? Esse lance com 4 termos eu nunca vi cair em prova, tá? Então, você não vai trabalhar com a razão, você vai utilizar uma variável auxiliar. Ou seja, essa variável auxiliar, a razão é 2 vezes ela, beleza? Tá? Então, isso aqui eu nunca vi cair em prova, não. Mas guardem aí. O que vale para 3 termos, vale para 5, vale para 7, tá? Então, se a quantidade for ímpar, basta chamar o do meio, né, de x, que a quantidade é ímpar. Para frente, você soma a razão. Para trás, você diminui. Então, se você quisesse mapear com 9 termos, por exemplo, você precisaria de um cara no meio, 4 termos para um lado, 4 termos para o outro lado, né? Aí 4 mais 4, 8, com do meio 9. Tá? Então, para qualquer quantidade ímpar, basta usar esse esqueminha. Chama do meio de x, para frente soma a razão, para trás diminui. E aí, se você quiser com qualquer quantidade par, basta fazer um x menos k e um x mais k. Para frente você soma 2, para trás você diminui 2. Aqui está errado, aqui é 3. Ó. Tá? Depois tem que consertar no material de vocês aí. Beleza? Tá. Esses dois aqui, ó, tá? São propriedades da PA, tá? Então, numa PA, o termo do meio é a soma dos extremos dividido por 2, né? O termo do meio é a média aritmética dos extremos. Mas quando eu falo termo do meio, tá? Subentendo que termo do meio é como se tivesse a mesma distância para o lado direito e para o lado esquerdo. Por exemplo, o C, quando eu faço referência para o D e para o B, quer dizer que eu andei uma razão para frente, uma razão para trás. Então, tem a mesma distância em relação ao B e ao D. Só que se eu comparar com E e comparar com A, vai ter a mesma ideia, beleza? Ou seja, ó, 2 razões para frente e 2 razões para trás. Então, tem a mesma distância. Quando eu falo termo do meio, tá? Então, subentendo que é termos equidistantes à sua referência, tá? Equidistante aos extremos. Então, o cara ele pode ser o do meio, dependendo da quantidade que você olha para frente e dependendo da quantidade que você olha para trás. Tá tranquilo? E aqui, né, que é a outra propriedade que diz o seguinte, a soma de termos equidistantes vai ser sempre igual. Como assim? Ó? O primeiro mais o último é a mesma coisa que o segundo mais o penúltimo, que é a mesma coisa que esse cara aqui. Ó. Aí uma pergunta que surge é, professor, beleza, aqui a quantidade é par. E se a quantidade for ímpar, vai ficar faltando gente, né? Ó, por exemplo, você pegar o exemplo de cima, esse mais esse é igual a esse mais esse, e o C sobrou. Então, na realidade, é como se você tivesse mais um Czinho aqui, ó. Você acrescenta mais um C. Ele é 2 vezes o do meio, né? Ah, professor, por que isso, né? Ó, o que a gente aprendeu? O termo do meio
é a soma dos extremos sobre 2, né? Ó, vem para cá multiplicando. Então, o termo do... Então, a soma é 2 vezes o do meio. Beleza? Então, se a quantidade for ímpar, a soma dos extremos é o dobro do termo central, tá? Então, tranquilo, não muda nada, né? Maravilha. Show. Então, guardem isso, tá? A gente vai precisar em algum momento aí. E por último, aqui, ó, lá na fórmula do termo geral da PA, a nossa referência, aqui não é 1, aqui é K. A nossa referência, tá? A nossa referência é em relação, nossa referência é em relação ao A1, ao primeiro termo. Mas você não precisa olhar para o primeiro termo sempre. Vocês podem fazer o seguinte, ó. Deixa eu botar um cara aqui com 7 termos, para a gente entender essa lógica que eu estou falando, tá? Então, repara o seguinte, ó. Se a minha referência for o terceiro termo e eu quero chegar aqui no sétimo, repare que daqui para cá eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes a razão, beleza? Então, aqui eu tenho 4 vezes a razão. Então, eu posso dizer que o sétimo termo é igual ao terceiro termo 4 vezes a razão. E se vocês repararem, esse cara aqui, ó, ele é a diferença das posições, ó. Então, posição N, posição K. Na fórmula do termo geral, né, que a gente trabalhou no início, a gente faz a referência, né, a gente começa a olhar do primeiro termo. Então, é como se fosse o K valendo 1. Né? Por isso que a fórmula é AN é igual a 1 mais N menos 1. Porém, se você adotar como referência qualquer termo para frente, basta fazer a diferença das posições. Vai chegar no mesmo lugar. Beleza? Tranquilo? Então tá. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Né? A gente viu aí as fórmulas, a gente viu, né, as propriedades. Eu vou encerrar por aqui. Na volta do nosso bloco, eu começo com vocês aí fazendo exemplos de como utilizar aí essas fórmulas que a gente acabou de ver aí, né? As propriedades. A gente vai ver tudo aí em forma de exemplo e ainda continuar, né? Falar ainda de interpolação e falar de soma de PA, beleza? Então tem muita coisa legal para a gente ver ainda. Fiquem ligados aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!